Olá, querida igreja PIB, Barra do Piraí, pastor Alex, irmã Letícia, promotora. Aqui são os missionários Eli e Ana Costa. Um prazer falar com vocês, estamos muito felizes por esse contato e ter esse tempo para poder falar um pouco do nosso chamado, da nossa vida, aqui um pouco de Moçambique e poder compartilhar esse momento muito especial com vocês. Então, nós somos da Igreja Batista em Nova Holanda, na cidade de Macaé, numa comunidade no Rio de Janeiro também. E estamos aqui no campo desde agosto do ano passado, há apenas 8 meses. E a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse processo do nosso chamado e como a gente chegou aqui também. É isso aí, então, falar um pouquinho de mim primeiro. Queria falar então com vocês um pouquinho primeiro do meu chamado. Nasci na igreja, né? Na verdade não nasci na igreja, eu nasci no hospital, na maternidade, mas meus pais são cristãos, então eu cresci na Igreja Batista também, de Parque União, no Rio de Janeiro. E o detalhe, eu fui embaixador do rei. Então, E eu fui mensageira do rei. Pronto. Então, um grande trabalho onde se destaca o trabalho missionário. Então, desde então, eu vim aprendendo a palavra do Senhor, guardando versículos, aprendendo princípios e valores da vida cristã, da vida missionária. E sempre ouvi e via meus pais trabalhar nos evangelismos na rua, né? Missões urbanas, própria nossa comunidade, também em outros locais. Então lá pelos meus 16 anos, talvez, 17, uma igreja em Macaé, ela também fazia esse trabalho de missões urbanas, só que nas madrugadas. Então eu falei, por que não participar também, né? Já colocar esse amor aí, esse evangelho na prática. E minha mãe ia também, eu comecei a ir participar e saíamos pelas madrugadas a distribuir lanche, sopão, janta e também falar com aqueles que ficavam pelas ruas, né? E acabamos nos tornando amigos dessas pessoas, e encontrávamos eles não só à noite, mas também durante o dia. E então daí Deus foi confirmando esse chamado no meu coração, né, de estar muito mais fora de 4 paredes, para colocar esse evangelho aí na prática mesmo. Então, desde aí, eu comecei a me envolver muito mais com missões urbanas, missões transculturais, e aqui estamos hoje em Moçambique. O nosso chamado une-se, né? Conclui a nossa própria união, nosso casamento. A gente acredita que casamento é um propósito do Senhor, os dois unidos para glorificar a Deus, para servir ao Senhor. E também sou nascida e criada na Igreja Batista, sou filha de pastor, tenho esse chamado desde os 6 anos de idade, que Deus me chama, e na verdade eu acredito que Deus chama todos nós para ir pregar o evangelho a toda criatura, a partir de onde você está. E então, também na adolescência, continuei trabalhando, mas fora, né, fazendo esses trabalhos de evangelismo, e até que na juventude a gente se reencontrou, né, e unidos pelo Senhor mesmo, namorando. Ele compartilhou o chamado dele, eu compartilhei, a gente entendeu que era de Deus, então que casássemos. E ao casar, então, nós buscamos mentores, buscamos orientações vinda do Senhor, de líderes, de pastores, missionários, e eles orientaram que a gente fizesse projetos também ao redor do nosso Brasil, que é enorme, né? E também fora do nosso Brasil, para que assim Deus pudesse estar confirmando aonde Ele queria que ficássemos.
Então a gente já deixa aí, você sentou aí, pegou o cafezinho, o suco para ouvir, uma dica para você participar e se envolver em projetos missionários, tanto local, urbano, como ele deu exemplo, quanto nacional. Então a gente fez, através da Junta de Missões Nacionais, a gente fez o Jesus Transforma em Belém, em João Pessoa, fomos ao Ribeirinhos, conhecer a realidade do nosso país. Cristolândia, no Rio, projeto com dependentes químicos. Então, até que Deus nos oportunizou ir para fora do país, né? Nós fomos ao Peru e tivemos a oportunidade também de vir ao Quênia, aqui no continente africano. E aí, quando chegou no Quênia, o Espírito Santo falou que era África, que nós deveríamos ficar. Então, a gente, ao retornar, isso nós já estávamos casados, ainda não tínhamos nosso filhinho. Hoje nós temos um filhinho de 3 anos. Então, ao retornar, logo nós colocamos diante do Senhor e nos inscrevemos pela Junta de Missões Mundiais, que é a organização da nossa denominação, organização batista, uma organização confiável, uma organização que tem anos no campo missionário, né? Mais de 100 anos. Então, Deus nos direcionou que nos inscrevêssemos para entregarmos mesmo a nossa vida completa a missões, né? Transcultural. Exato. Então, como nós já tínhamos outra língua também, interessante isso, se você deseja participar da missão transcultural em outro país, você também se prepare com outros idiomas, né? Já vai aprendendo aí talvez o francês, inglês, espanhol, né? E vai se preparando, porque quando tiver o Senhor chamar, né, você tem que estar preparado ou se preparando para isso também. Então começa na nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, como diz a palavra do Senhor. Então, se você deseja participar também desses projetos, comece a pesquisar, se interessar, conversar, como nós estamos fazendo aqui, conversar com missionários. Então, nós também começamos a pesquisar agências missionárias, mas como nós somos batistas, da Convenção Batista Brasileira, então nós também conhecemos a Junta de Missões Mundiais e então nós optamos pela Junta. É a maior agência missionária que nós temos no Brasil, já são cerca de 114 anos, 113 anos trabalhando em missões mundiais. Não é uma das maiores agências de missões do mundo também. Então nós começamos o processo, nos inscrevemos. O Senhor foi direcionando cada passo, mesmo que às vezes achamos que tenha demorado um pouco ou não, mas o Senhor com certeza direcionou o momento exato. E também, como nós falamos da África, que nós estivemos no Quênia em 2014, então nós colocamos também para a Junta. A Junta trabalha em conjunto com o missionário. Então nós colocamos o nosso desejo e também a Junta trabalha com a necessidade atual do mundo, que é a maior agora no momento, trabalhar com povos não alcançados. Nós aqui em Lixinga, no norte de Moçambique, trabalhamos com o povo Yao, um povo considerado não alcançado. Quase 95% ou cerca de 98% da população é muçulmana. É uma província, então, que tem apenas uma igreja batista e muitas mesquitas, centenas de mesquitas. Então, é muito necessário falar do Evangelho aqui onde nós moramos. Muitas vezes chegamos a pessoas, até mesmo hoje, que nunca ouviram falar. E falamos sobre Jesus, ou Yesu, ou Isa, e elas não conhecem. Conhecem o profeta Maomé, talvez conheçam um pouco de Alá, mas não conhecem a Jesus Cristo. Não conhecem a Páscoa, né? Nós fizemos, mesmo em pandemia, com 2 crianças que sempre frequentam aqui em casa, contamos a história de Jesus, a história da Páscoa, e eles nunca tinham ouvido falar de Páscoa. Nem a Páscoa comercial, de coelho e chocolate, aqui não tem isso, e nem a nossa verdadeira Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Eles nunca tinham ouvido falar. Então, quando as pessoas perguntam, por que vocês foram? Né? Aqui no Brasil precisa tanto. Eu tinha um trabalho, né? Eu sou tradutora e intérprete de Libras com surdos, que também é um povo não alcançado.
o Eli também desenvolveu um trabalho com música e a língua inglesa no Brasil. Mas por que vocês foram? Porque você saber, queridos, que tem pessoas que nunca ouviram falar do nosso Senhor Jesus Cristo, isso nos motiva, nos impacta a estar aqui, e a cada dia nós desejamos mesmo contar com os irmãos para que estejamos propagando o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês também perguntaram um pouco sobre o direcionamento do trabalho, né, sobre a escolha do país. Então a própria junta, como ele explicou e direcionou para que estivéssemos aqui, pois era a maior necessidade naquele momento. E também o direcionamento do trabalho, que a proposta é essa, né? Aprendermos o idioma, que é o idioma IAL deles, apesar da língua oficial ser a língua portuguesa, e a gente poder também dar apoio à única igreja local, né, batista, que tem. Então nós viemos para essas duas grandes tarefas, né? E dentro disso o Senhor nos mostrar qual é o trabalho, o que deveríamos de fato fazer. E sobre as perguntas do país, né, do fuso, de estranheza, de alimentação, isso tudo está num pacote chamado Choque Cultural. E a gente também quer compartilhar um pouquinho com vocês como é que foi esse nosso choque na chegada daqui de Moçambique. É verdade. Então, o choque cultural seria, como o nome mesmo diz, né, esse choque das diferenças culturais, que cultura não tem melhor ou pior cultura. Cada país, cada localidade tem a sua própria cultura. Então nós, ao chegarmos aqui, com certeza, foi o fuso horário, né, porque estamos aqui 5 horas à frente. Então você coloca aí o horário do Brasil, mais 5 horas. Então, quando nós estamos acordados, vocês estão ainda dormindo. Quando nós estamos dormindo, vocês estão acordados. Então, com certeza, na nossa chegada, o nosso corpo sentiu esse fuso horário, né? Também perguntaram sobre a alimentação. A alimentação aqui é normal e ainda é muito mais rica, né? E muito mais natural do que no próprio Brasil, porque aqui vive-se da agricultura, né, do pequeno plantio. Cada um tem a sua chamada machamba, a sua plantação, então lá você planta e você colhe. Então os produtos aqui são muito mais naturais, as verduras, legumes, as frutas. Então é bem parecida a alimentação com a nossa, né? Arroz, feijão, Batata, só não temos muito industrializados, sim, né? Não temos tantas diferenças assim. E é muito interessante que as frutas aqui é por época, sim, né? Então nós chegamos na época do morango, tinha morango, depois abacaxi, melancia, agora não tem mais, tem laranja, tem maçã. Então a gente tem que se adequar muito ao que a palavra diz, tudo tem seu tempo. Porque como aqui não tem essa produção com agrotóxicos, nós não temos frutas variadas o tempo todo, é tudo no tempo certo. Isso é algo que a gente precisou se adaptar, mas a alimentação é bem tranquila. Eles têm um alimento chamado, na língua, ugadi, ou shima, em português, que é uma farinha branca, como se fosse o nosso mingau branco, e essa é a alimentação principal das pessoas, da maioria das pessoas que têm menos condições. Então elas comem isso com algum caldinho, com alguma salada, né, uma saladinha, um tomatezinho, e apenas isso. A carne é muito escassa, né, o frango tem muito aqui, mas é caro para eles. Então essa é a base alimentícia, né? Vocês perguntaram qual foi o maior choque assim que nós tivemos, né? E tivemos vários, mas um dos choques, queridos, é saber que a maioria das pessoas aqui, na realidade que nós estamos, primeiro você tem um choque da capital com aqui, né? A capital é outro país, assim, é muito diferente, é bem mais desenvolvido, né? Tal como algumas cidades do nosso Brasil, mas aqui no norte é bem assim esquecido. Então a maioria das pessoas, elas só tem uma alimentação por dia. Então isso é algo ainda que me choca muito, né? Saber que elas só vão ter aquele alimento, então elas tipo comem lá para
umas 15 horas da tarde para poder aguentar amanhã, né, à noite, dormir. Então, isso é uma realidade que me choca muito e nós precisamos trabalhar para levar essa alegria a essas pessoas, a Jesus, porque Jesus é o pão da vida, né? Ele quer que trabalhemos assim também. Então, isso foi algo que nos chocou também. E outra questão cultural muito forte aqui é a questão da mulher e das crianças, a forma como eles tratam, né? Primeiro que a mulher aqui é ela que pega no pesado. Então, ela é a força da família, ela que pega a lenha com pesos, assim, de 30, 50, 100 quilos, assim. Né? Crossfit para as mulheres daqui é muito, assim, leve, né? De tão que elas pegam no pesado, elas pegam a água, elas têm obrigação de cuidar da família, de colocar alimento, de fazer tudo é a mulher. E ela é a mais preterida, né? Ela é deixada de lado, ela não é amada, ela não recebe seu carinho, seu respeito como deveria ser, como Jesus as tratou, como Jesus nos ama. Então isso é algo que me choca quando a gente vê, né, amor, passar um homem de mãos vazias do lado da esposa e a esposa com aquele peso, carregando sozinha, e o homem o filho nas costas. Com o filho nas costas, né? E outra realidade é a questão das crianças, que aí a gente já entra um pouco do que a gente começou a fazer um pouquinho. Ele vai falar do projeto que ele está desenvolvendo e depois é um pouco do que nós estamos fazendo juntos. Isso, um dos choques, assim, a partir do momento que nós estamos vivendo aqui, cada dia aparecem coisas novas para nós, né? Então se torna um choque também, falando um pouco das mulheres e também das crianças. Na estrada, muitas vezes assim, existem as casas, as aldeias, e no meio sempre passa a estrada. E outro dia também algo que nos chocou foi crianças bem pequenas, assim, talvez da idade do nosso filho, 3 anos, 4, estava pegando pedras, né? E carregando também na cabeça ou um saco assim para tentar ganhar um pouquinho de dinheiro. Mas então nós começamos a perguntar, né? Essas crianças não deveriam estar aqui, não deveriam estar trabalhando talvez igual adultos. Então também isso é algo que mexeu conosco. E não tem escolas de educação infantil aqui? A educação infantil não existe, né? Existia uma escola aqui, ela está fechada há 2 ou 3 anos. Então imagina, a criança, ela só entra na escola e começa a estudar quando ela já tem uns 7 anos. Uns 7 anos de idade. Então imagina, né? Dos 3 ou dos 2,5 até os 7 ela não estuda. Ela fica na rua. Então quando você chega com 7 na educação, você já está bem defasado. O pessoal da área da educação aí sabe o que a gente está dizendo. Então imagina, né? A questão da educação também, algo que tem mexido conosco. E também falando sobre a área da educação, um dos projetos que nós começamos foi para os jovens, né? Que foi o curso de inglês. Como eu também sou professor de inglês, então tivemos a ideia, o chamado aí, o despertar do Senhor, para capacitar esses jovens e adultos para que eles consigam um emprego aqui na cidade. O emprego é muito difícil conseguir, por isso vemos muitos jovens nas ruas tentando fazer algum descarte, alguma coisa, mas não conseguem. Então, com o inglês, talvez eles podem ter oportunidades nas empresas, talvez de construção que chegam aqui, ou em alguns escritórios de trabalho. Então, esse foi uma ideia que nós tivemos, um despertar do Senhor, e fizemos a inscrição apenas a um preço bem razoável para a população mesmo participar. E logo na primeira turma nós tivemos aí cerca de 40, 45 alunos. Né? Tivemos que encerrar as inscrições, porque a procura foi muito grande, isso foi muito bom. Mas mesmo na ideia de capacitar esses jovens e adultos para o mercado de trabalho. Então nós tivemos que parar agora, né, um pouquinho por causa do coronavírus, né, mas estamos tentando manter via online esse curso de inglês também. E um dos projetos também que nós falamos sobre as crianças, e interessante que também tem um testemunho, né, sobre as crianças, de como começou o trabalho na igreja local do Ministério Infantil. Acho interessante também falar. Nós começamos a frequentar essa igreja local, que tem apenas 20 membros. Sim. E ao chegar, não tinha nenhum tipo de ministério infantil. E
o meu filho estava muito agitado, não queria ficar ao templo. Então eu tinha levado a historinha do Samuel, então eu sentei na porta da igreja, porque não tinha nenhuma sala do templo, né? Sentei lá fora e comecei a contar a história para o meu filho e foi juntando crianças. Isso ainda no final de agosto, quando chegamos. Foi juntando crianças, muitas crianças muçulmanas, e aí no primeiro domingo eu tinha 7 crianças assim em volta de mim, ouvindo a história, e aí no outro domingo eu pensei, vou ver algum espaço para então levar então a lição bíblica, né? Enquanto o Eli está lá com os adultos dentro do templo. E aí nós no segundo domingo tinha 15 crianças. Aí no terceiro domingo tinha 30 e hoje, né, os 7 meses depois, nós já temos 98 crianças cadastradas, né, frequentando a IBD. No Natal nós fizemos um musical através das ofertas, né, que os irmãos colocam pela Junta de Missões Mundiais. Nós fizemos roupas para as crianças, sapato e apresentamos um grande musical com o almoço. Então foi uma linda festa, né, para as crianças muçulmanas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então nós temos esse projeto e desse projeto nasceu o projeto UME, que é o projeto com meninas entre 9, né, até 16 anos, que significa projeto vida, né? Umbelium, Deus me deu a vida, para que essas meninas tenham vida e não se casem precocemente, que é um problema aqui da região. Com 13, 14 anos, infelizmente, as meninas são dadas em casamento a homens muito mais velhos. Então, para minimizar isso e falar desse amor de Jesus, o quanto Deus as ama, nós criamos esse projeto que, infelizmente, né, teve que parar logo agora no seu início, por conta do que estamos vivendo. E atualmente, o que é que nós estamos fazendo? Exatamente. Falamos um pouco e hoje, exatamente, direcionamento do Senhor, né? Nós temos também amigos aqui e alguns outros missionários. Então, nós começamos a confeccionar algumas máscaras. Aqui tem um exemplo, né? Que também é feito com um tecido local aqui chamado capulana, tipo um grande tecido assim de 2 ou 3 metros. Então nós tivemos a ideia juntamente com o missionário, né? O reino do Senhor precisa estar unido nesse momento. Então nós nos unimos aqui para confeccionar essas máscaras para doar no hospital e também a outras pessoas, crianças da nossa própria comunidade. Falando um pouco do coronavírus, aqui estamos com quase 40 e poucos casos, mas não tivemos nenhuma morte ainda. Não, graças a Deus, não tivemos nenhuma morte. Bem no começo estávamos um pouco preocupados, porque não havia nem testes para se fazer. Então a gente não sabia da realidade. Então parece que agora já tem alguns testes no país, também não atende à realidade. Falamos do problema da educação, mas aqui um dos outros problemas é a área de saúde, é muito precária. O sistema de saúde é muito precário. O hospital único que tem aqui sempre está cheio. As pessoas constantemente estão doentes por outras questões, né? Outras doenças. Própria malária, cólera, né? E também agora com o coronavírus, então está muito confuso o sistema de saúde, mas o que nós estamos fazendo nesse momento? Trabalhando na confecção das máscaras, trabalhando na conscientização da população, na instrução, para você ter noção, né? Falando com jovens de nossa comunidade, falamos um pouco, também temos panfletos na língua português, o próprio Iau e também Tchitchewa. E aí um jovem perguntou, mas esse coronavírus passa como? Através do mosquito? Então você vê que coisas simples que talvez nós sabemos, ou que o Brasil está bem informado, aqui a informação não chega. E também por viver da agricultura, então às vezes as pessoas vão para a sua plantação, que fica um pouco distante, algumas horas, e lá não recebe essas informações. E quando volta, já mudaram muitas coisas. Então nós temos esse papel fundamental que é informar, levar uma pequena informação, uma pequena instrução. E também quando damos essa máscara, juntamente tem um kit, um sabão,
para que possa ter a higienização das mãos. Então explicamos como lavar, todo o processo de tossir, os sintomas, explicamos um pouco que trabalha na questão respiratória. Então nosso papel atualmente tem sido esse, né? Confeccionar máscaras, bastante, e já temos mais solicitações aqui. Nós também continuamos com o estudo da língua. Vocês perguntaram sobre a língua. Sim. Então nós temos estudado, né, para o idioma local, porque é importante que a gente fale com eles, com a língua deles local. Eles entendem melhor e eles se sentem acolhidos, se sentem amados quando eles veem que um estrangeiro aprendeu a língua deles. Então esse é um caminho também para falar de Jesus. Então, para além das máscaras, a gente tem estudos todos os dias, 3, 4 horas por dia da língua. E nós também estamos fazendo interpretações de vídeos em Libras para tornar os vídeos da nossa organização mais acessíveis para as pessoas surdas. Eu espero que posteriormente eu consiga traduzir esse vídeo também para as pessoas surdas que estão, para poderem assistir, né, toda essa história do nosso chamado e do campo missionário. Então, esse é o tempo. Agora, teve uma pergunta muito interessante, mas antes dessa pergunta eu quero compartilhar o testemunho, né? Sim. Você fala o testemunho. Ok. O primeiro testemunho, então, são muitos, né, que acontece aqui. Graças a Deus tem feito uma grande obra aqui, através das suas orações, das suas contribuições, do seu envolvimento, né? Então o irmão Menezes, um dia, esse irmão que era católico, então ele veio a se converter, o pastor daqui, o pastor da Litz, local, moçambicano, começou a evangelizar ele. E outro dia eu estava a conversar com ele e ele falou assim, uma prova, um testemunho que ele teve com Deus. Como eles trabalham aqui da agricultura, então ele também estava a plantar alface, mas não estava conseguindo de jeito nenhum. A galera da plantação aí, talvez os jovens que tenham se envolvido com isso, ou vovô e a vovó, né, que plantam, ou se você já plantou aquele feijãozinho no copo, do algodão da escola, com certeza. Imagina, você plantar ali e não nascer nada, né? Então ele, puxa vida, e como se vive da plantação, se você plantar não nasce, você não tem como vender e ter o seu sustento, o seu dinheiro. Então ele estava com dificuldade na plantação, não nascia o pé de alface. E aí ele falou assim, meu Deus, como vou fazer? E ele já tinha se convertido, já tinha entregado a vida dele para Deus. Mas ele tinha outros amigos de antes que falavam assim, vai lá no curandeiro, vai no feiticeiro, no xé, e ele pode fazer lá um trabalho para você e a sua plantação vai nascer, vai florescer. Ele falou, não vou fazer isso, vou orar, vou pedir a Deus. Ele, não, rapaz, vai lá no curandeiro, lá fala com ele, com o bruxo, e ele consegue fazer um trabalho. Ele falou, não, vou confiar em Deus, vou esperar o tempo certo. E aí, meus irmãos, dentro de alguns meses, naquele tempo certo, a plantação dele começou, ele orando muito, colocando diante do Senhor aquele pedido, a plantação começou a florescer e ele conseguiu o pé de alface, né? E conseguiu ficar a sua plantação linda, maravilhosa, conseguiu vender e conseguiu ter o seu sustento. O que isso prova? Prova que o Senhor é aquele que ouve a nossa oração. Então aqui temos provas vivas, não é? Por às vezes as pessoas não terem esse sustento, não terem o que comer, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos alimenta, né? Mesmo nesse tempo de dificuldade, nós precisamos orar ao Senhor, entregar a Ele o nosso pedido, a nossa necessidade. Então esse é o testemunho que marcou muito a nós e com certeza hoje o Menezes confia muito mais nesse Deus, né? Não precisa de feitiço, de bruxaria, mas ele pode e deve confiar no Senhor, um exemplo para nós também. Nós começamos um trabalho com mulheres, todos os sábados eu tenho um encontro com mulheres, nós tínhamos, está parado, falando sobre Jesus e as mulheres, como Jesus as trata. Mas no início, quando eu cheguei, 3 mulheres da igreja vieram na minha casa me visitar, eu ainda estava chegando, conversando, perguntando a elas sobre a cultura, e eu perguntei para elas o que elas gostariam de aprender, ou o que elas gostariam de ter, que elas poderiam pedir qualquer coisa, né, que dentro das possibilidades nós iríamos ajudar.
E uma delas, a irmã Isabel, ela olhou para mim, ela também é uma ex-muçulmana, ela olhou para mim e falou assim: eu gostaria de aprender mais sobre Jesus. Eu gostaria de aprender mais sobre como Jesus nos vê, como Jesus nos trata. E aquilo também nos marcou muito, porque elas poderiam pedir qualquer coisa para aprender artesanato, né, para aprender inglês, para aprender o próprio idioma português, que muitas não têm o domínio da língua portuguesa, mas elas aprenderam a conhecer mais de Jesus. Uma outra mulher falou para mim que depois que ela ouviu as pregações sobre Jesus e como ele nos ama, ela recebeu a vida de novo. Ela entendeu o amor de Jesus por elas. Então, queridos, é muito lindo quando a gente vê que vale a pena abrir mão de tudo. A gente não falou do nosso chamado, mas eu sou era servidora pública federal, dos concursos públicos, meu esposo professor de escola. Então nós não viemos para cá porque não tínhamos o que fazer, né? Ou porque trabalhávamos pouco. Não. Nós viemos para cá porque entendemos a ordenança do Senhor. E ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então talvez você esteja aí e fale assim: não vou para um projeto missionário por causa do meu trabalho. Não vou porque eu não tenho tempo, não vou porque eu não tenho dinheiro, né? O Senhor só quer disponibilidade, né? O Senhor só quer de nós a disponibilidade. E falando em sustento de chamado, sustento missionário, fizeram uma pergunta muito interessante para nós sobre a inflação. Isso é algo que missionário não quer nem ouvir falar, mas infelizmente a moeda, ou felizmente, a moeda mundial hoje é o dólar. Então, queridos, toda oferta, né, que os irmãos depositam em real é transformada em dólar para chegar ao campo. E hoje o dólar, né, em pleno 24 de abril de 2020, $1 está custando 5,68. Então, se os irmãos aí da matemática, né, da finança, da economia, mais ou menos, se os irmãos ofertarem com R$30 para missões, vai chegar a $5,28, né? Para os irmãos terem ideia de quanto está a inflação. Então, muitas pessoas perguntam: as ofertas vão direto para o campo? As ofertas chegam, glórias ao Senhor, não nos falta, porque Deus é o Deus da provisão. Mas estamos vivendo tempos difíceis, né? O dólar cada vez aumentando, isso prejudica, sim, inviabiliza algumas coisas, sim, na obra missionária, não para o trabalho missionário, porque Deus é o dono da missão, porque Deus é o que sustenta. Mas é algo que nós, enquanto igreja, precisamos abrir nosso coração. Precisamos estar generosos. Precisamos entender que tudo que nós temos não é nosso. Não é meu, é nosso, é do Senhor. Né? E Deus quer que compartilhemos, que sejamos generosos, que sustentemos a obra que é dele. Não é minha, não é sua, não é da igreja, não é da junta. Então, é um tempo de muita oração e que precisamos, sim, de muita colaboração, generosidade, o coração aberto mesmo, para vocês se permitirem serem canais de bênção. E, para concluir nossa entrevista, que já está ficando um pouco longa, vocês perguntaram se existe uma música, né, que canta muito aqui, e é uma música que fala muito ao meu coração também. Então a gente vai cantar um pouquinho para vocês no idioma, um pedacinho em Libras, outro pedacinho em português. E antes de cantar, só queremos deixar mais uma vez o versículo, né, que é o versículo que rege a nossa campanha desse ano, Transformando o Mundo com a Alegria de Jesus, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. E não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Queridos, transforme o mundo com a alegria de Jesus é confiar, é descansar, que nesse tempo Deus continua no cuidado. Deus está cuidando de você aí no Brasil, Deus está cuidando de nós aqui. Então descanse no Senhor, entregue sua ansiedade para Ele e alegre-se nele, né? Ele é a nossa verdadeira alegria. Então,
queremos compartilhar essa música com você. Pegar aqui o meu batuque moçambicano para a gente fazer um som aqui. Kutenda Sante, Kutenda Sante, Avunje, Pakumba Umi, Kutenda Sante, Kutenda Sante, Kutenda Sante, Avunje, Pakumba Umi, Kutenda Sante. Seja louvado, Senhor, que me deu a vida. Seja louvado, cante com a gente. Seja louvado, Senhor, que me deu a vida. Seja louvado. Essa é uma música que a gente sempre canta aqui, eles sempre cantam. Kutenda Sante, seja louvado, porque o Senhor nos deu a vida. Que esse Deus que nos deu a vida, seja a vida em você também. E que você continue transformando o mundo com a alegria de Jesus. Um beijo grande, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe.